Boa noite, gente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vou falar de um tema pesado. Já teve gente falando que isso aqui é verdade, é mentira? Ai. Sem qualquer propósito de moralismo, a gente tem sempre que lembrar a passagem da mulher adúltera, quando Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Então é um tema difícil da gente abordar, mas um tema necessário. A doutrina espírita traz para nós elementos e orientações, e aí a gente achou importante falar desse tema. Sensualidade. E a gente precisa entender um pouco disso, porque a sensualidade é algo que mexe, é uma energia sexual. Então, na verdade, está na nossa mente. Ela às vezes exterioriza até no nosso corpo físico, mas tudo está ligado à nossa mente. Quando a gente olha no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Então, aqui ele deixa de forma muito clara que essa energia sexual é um recurso dessa lei de atração, faz parte. Eu tenho uma amiga muito querida, ela disse que uma vez o marido dela, ele tem mais ou menos 1,90 m, homem alto, e ela falou assim: Flávia, um dia eu estava, e ela conta isso do lado dele, ela falou assim: um dia eu estava no elevador com ele, abriu e entrou uma moça alta, bonita, ela é baixinha, aí ela falou assim, de 1,90 m ele foi para 2,20 m, virou aquele pavão, né? A moça bonita entrou. Ela olhou para ele e falou assim: o que foi? Já começou a fobia de elevador? Aí ele disse que ele foi voltando no chão. E nós, a gente vê gente bonita e chama atenção, é normal. Lá no meu trabalho, às vezes eu estou lá trabalhando, aparece um advogado, uma advogada, um servidor, são pessoas bonitas. Isso acontece. O problema está em nós começarmos a desejar. Quando nós temos um compromisso, é a hora de nós cortarmos. E é aquilo que a gente fala, a vibração, é mente. Se eu tenho um compromisso com alguém, não tem porquê eu ficar naquela energia que envolve de conquistas, porque a gente sabe que não é bem por aí. E Emmanuel fala muito claramente que quanto mais a gente se aproxima do bruto, mais essa questão do sexo a gente faz sem nem mesmo pensar. Ou seja, nos aproxima dos animais. Que animal, minha amiga? A gente vê aí. A cadela está no cio, o animal pega e acabou. Tem afetividade, tem um prazer carnal. Então, quanto mais a gente vê o sexo dessa forma, mais nos aproximamos dos brutos. E Emmanuel continua: à medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente vê o sexo com discernimento, com responsabilidade, não só pelo mero prazer, mas de forma mais sublime, é uma troca de energia. E aí, nós vamos lá no livro Missionários da Luz, onde André Luiz fala um acontecimento muito interessante, porque o casal
Casal, marido e mulher, eles vão ter uma relação íntima, e acho que nesse capítulo é até o momento em que vai haver a concepção de um bebê. E a gente às vezes se pergunta, né? Fica na dúvida no seu momento de intimidade, será que tem espírito ali vendo? Mas olha o que André Luiz fala. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as com as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados, seus pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Ou seja, quando é um casal que existe cumplicidade, que existe amor, que existe respeito, os nossos anjos da guarda são os primeiros a protegerem o nosso momento de intimidade. Eles não deixam que ninguém se aproxime. E aí é natural que o casal tenha o seu momento de sensualidade, é o momento do casal. Só que ali eles estão protegidos contra irmãozinhos mais ignorantes que queiram ali sugar as energias, gente. Olha, é bonito a gente observar isso, né? Então é um momento de intimidade do casal que a própria espiritualidade protege. No entanto, ele continua. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação das desvairadas testemunhas que colheram. Nós que colhemos, viu, gente? Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo a mais dolorosa viciação. Sabe o que isso significa? Significa que nada satisfaz. Sai de um ato sexual, depois já quer outro. Por quê? Porque não existe uma realização, existe uma viciação. Você atrai, e quando mostra André Luiz nesse capítulo, quando mostra o casal, mostra um monte de espíritos em volta, porque ali era um momento de traição, em que eles estavam ali sugando as energias daquele casal. E aí nós buscamos os desequilíbrios em razão da nossa invigilância, ignorância, e é isso, é o que André Luiz esclarece de forma muito clara. Então, quando a gente se envolve numa questão de meretrício, numa questão de traição, de infidelidade, que tipo de companhia espiritual que a gente acha que a gente vai ter junto da gente? E são espíritos que vão querer mais do que nunca sugar, nos induzir a ficarmos cada vez mais viciados, instáveis nas relações afetivas, porque eles se beneficiam disso. E a gente acaba trazendo para o nosso corpo físico até desequilíbrio. E aí, nós vamos agora no livro Momentos de Ouro. Eu até tenho que olhar de que ano que é esse livro. Eu acredito que seja da década de 70, mas eu quero confirmar. Onde Emmanuel diz o seguinte: um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Olha como é atual essa frase. Nas ocorrências da terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Não comeces, olha gente, não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhes a continuidade. Então eu vou começar falando dessa final.
Não comeces um romance de carinho a dois quando você sabe que você não vai dar continuidade. Porque tem gente que fala assim, não quer saber de namorar, já sofri muito, então eu já vou avisando que a gente só vai sair essa noite. Tá certo isso? Não. É o que está sendo colocado aqui. A gente não deve nem iniciar esse começo de intimidade, porque às vezes a pessoa até fala, não, tudo bem, eu também estou querendo só curtição, mas às vezes ela está alimentando achando que você vai mudar de ideia. Ou, vamos combinar? A gente está meio que parecendo os animais mesmo, né? Não tem sentimento. Nós vamos realmente sair para extravasar e às vezes magoar alguém, mexer na intimidade de outra pessoa. Então é por isso que Emmanuel fala, não começa, se você não tem intenção de continuar, não começa, porque essa troca de energia, gente, é algo muito sério. E aí, olha o que ele fala no início, caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas. Chico Xavier já falou que às vezes uma lesão afetiva, ela dói muito mais do que uma agressão física. Às vezes nós ficamos séculos para reparar uma agressão afetiva que a gente causa em alguém. Então quando a gente vira e fala assim, traiu, ok, a dor que a gente causa no outro está marcada no nosso perispírito. Não nos iludamos. Olha o que ele fala no slide seguinte. Lá no livro Na Era do Espírito, é preciso recordar que todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercutem sobre nós, criando lesões consequentes e análogas no nosso campo espiritual. Então você traiu? Você achou que você só fez, o outro sofreu? O que o outro sofreu está gravado no seu perispírito. Dá para a gente compreender isso? Flávia, mas não dá. Meu casamento está horrível. Eu não dou conta mais. Né? Tem gente que às vezes fala isso. Apaixonei por outra pessoa. Não, então peraí, repensa a sua vida. Busque uma terapia de casal, dialogue, busque tomar um passe, uma religião. Mas se ainda assim você chegar à conclusão de que o casamento já não tem mais condições, que o desequilíbrio vai ser muito maior se vocês continuarem juntos, separe. Mas não traia. Não fira o outro. Não traia você. Porque quando a gente está traindo o outro, você está traindo os princípios seus. Princípios que você assumiu. E nós conhecemos o nosso dever, está lá no Evangelho. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala isso. E olha o que ele diz aqui, eu vou voltar. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve, se fala tanto em torno de amor livre, sexo liberado, muitos poucos companheiros encarnam e meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. E aí entra nessa questão do sexo liberado. Eu já li aí umas 3 vezes algo que para mim é assustador, de poucos meios de comunicação, mas que tem aí incentivado, mostrando como é legal o trisal. Vocês já viram isso? Eu já vi umas 3 reportagens aí, mostrando o trisal é 3. 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem. E gente que aplaude. E se a gente pega a pergunta 701 do Livro dos Espíritos, lá está muito claro para nós, que a poligamia é um retrocesso. Então, a gente não está aqui, igual eu falei, é difícil, eu sei que a gente mexe com questões delicadas, mas a gente tem que pensar em tudo que a espiritualidade nos coloca aqui. Outro dia eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, Flávia, eu não conheço um amor, relacionamento aberto que foi para frente. Chegou um determinado momento de separar, mas por quê? Porque é o tipo de companhia espiritual que a gente acaba traindo para nós, gente. Essa é a realidade. Eu falo que Deus faz as coisas tão certas que a gente vai envelhecendo.
aí essas coisas vão ficando menores, né? A gente já não tem mais a mesma vivacidade. Parece que Deus é maravilhoso para a gente aprender a envelhecer e aos poucos não deixar que a sensualidade tome tanto conta da gente, porque infelizmente tem muita gente que perde a encarnação exatamente porque envereda por um caminho e acaba ferindo outras pessoas. E a gente tem que refletir bastante a respeito disso. Bom, no livro Consolador, Emmanuel diz o seguinte na pergunta 184. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que prepondera em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. Há vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo as criaturas, dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos sentimentos. Então Deus não tira as paixões, mas cabe a nós dominarmos, guiarmos as nossas tendências da melhor maneira. E eu acho que nós, mais do que nunca, temos que ter essa... Já começar, quem é avô, quem é tio, quem é pai, a se preocupar, inclusive, com os filhos. Porque, eu vou falar isso, já vou ficando velha, né? Eu sou de uma época que o povo falava assim, ó, quem tinha filho, falava assim, ó, vocês cuida das cabras de vocês que meu bode está solto. Então, educava o filho desse jeito. E se falasse que o menino é pegador, nossa, olha aí, meu filho, faz até questão de falar. E hoje a gente tem que ter, a gente que conhece esse evangelho, a gente que conhece essas orientações, se preocupar em passar que a pessoa lida com o sentimento de outro, que não, o valor dele não está em conquistar várias, né? Mas sim em conquistar uma, em ser feliz, em ter fidelidade, em valorizar. É isso que a gente tem que passar. Eu me recordo que há mais de 20 anos atrás eu estava no Congresso Espírita e lembro do Divaldo falar, naquela época a música que estava mais no auge era a dança da garrafa, né, da boquinha da garrafa. Tô ficando bem. Hoje eu já acho que vai mais pro lado do funk, né, gente? E ele falava assim, olha, a gente às vezes fica vendo as nossas crianças com essas dançando na boquinha da garrafa e estimulando, nós não sabemos se nós estamos aí ressuscitando a prostituta do passado. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a valorizar o corpo físico, a não sair se exibindo. Ah, Flávia, mas você está careta. Não estou careta. Estou lendo que Emmanuel nos orienta, André Luiz. Por quê? Porque essa questão do sexo já deixou a gente reencarnar tantas vezes errando nela. Essa é a verdade. Às vezes até nessa existência, eu confesso para vocês que no auge do meu colágeno eu já fiz bobagem também. Na adolescência, depois você vira e fala assim, opa, peraí, não é esse caminho que eu quero para mim? Graças a Deus. E a gente tem que acordar para isso, sabe? Trair o outro, ou não olhar o sexo como uma forma sublime, um momento de uma troca de energia. A gente precisa realmente ter esse cuidado. E para quem fala assim, eu nunca tinha olhado por esse lado, hoje tem aí uma doutrina que nos orienta tão bem em relação a isso, né, gente? Vamos lá. Pergunta 872, eu gosto dessa pergunta, porque eu acho ela tão importante. Na verdade, eu trouxe o comentário de Kardec, tá? Que ele diz o seguinte, de acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz ao mal e em seu íntimo, assim como pode fechá-los quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade ao pedir a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, não há sedução irresistível. Ok? Ah, Flávia, mas eu estou lá no meu trabalho e o fulano, ele está começando a me assediar.
e tá difícil, bata os pés para as trevas. E tudo é mente. Tudo é mente. Na hora que o fulano vier na sua mente, mentaliza a Mãe Santíssima. Mentaliza Jesus, corta. A vibração está na mente, gente. Na hora que você corta isso aí, daqui a pouco passa, porque não há sedução irresistível. E eu não vou falar só a sedução da sensualidade, não. Sabe? Quando a gente fala da gula, quando a gente fala de alcoolismo, de cigarro, de drogas, tudo aquilo, gente, que nos faz ligar muito à matéria, a gente tem que ter isso em mente. É preciso que a gente faça aquilo que o Chico Xavier falou, bata os pés para as trevas. E isso começa com o nosso pensamento. A gente tem sempre que ter isso em mente. Mentaliza coisa boa, sai dessa zona, dessa energia que você vai conseguir resistir a isso. Porque aquela historinha de falar, a carne é fraca, né? Na minha adolescência eu falava tanto isso, mas a carne é fraca. Não, fraca é o espírito, a gente não precisa ter dúvida disso. Aqui, nessa pergunta 155, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Então aqui ele fala exatamente de uma vida que foi toda material e sensual. Quanto mais a gente se vê apegada a isso, mais difícil da gente se desprender do corpo físico na hora que a gente for chamada aí para o lado de lá. Por isso que eu falei que Deus faz tudo muito certo. A gente já vai envelhecendo e vai se desprendendo aos poucos. Porque aí, às vezes passa até meses ligado ali num corpo que já está sendo ruído ali por barato e tudo mais. Pensa o grau de apego à matéria de uma pessoa que tem, né, tanto que ela vai sofrer. Então é importante que a gente vá aos poucos evoluindo um pouquinho mais, não sendo tão presa a essas energias. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Gente, somos nós que atraímos os espíritos que a gente quer ter com a gente. Então, não me vem colocar culpa no obsessor, não. Porque de vez em quando a gente tem essa mania. Eu fiz isso, mas foi um espírito obsessor, me induziu a isso. Para, né? Que todo mundo tem o uso da razão, tem discernimento e sabe. Se o espírito obsessor está junto a você, foi você que atraiu ele. Aqui cada um de nós é como se fosse uma anteninha de rádio. Eu não falei que quando vier esse tipo de energia, o que a gente faz? Mentaliza Jesus para ver se você vai continuar. Não vai. E não é só na questão da sensualidade, não. Você tem raiva de alguém, você está duelando com essa pessoa, pensa em Jesus. Quando você vê, daqui a pouco você não pensa mais nessa pessoa. Se toda vez que você vibrar nela, você mentalizar Jesus, daqui a pouco você esquece dela. Sabe por quê? Porque ele é poderosíssimo. Na hora que a gente mentaliza ele, os nossos irmãozinhos que querem nos ver nesse duelo mental saem de perto da gente. Somos nós que sintonizamos com os espíritos que nós queremos ter do nosso lado. Agora, sabe uma coisa que é difícil? É que às vezes a gente entra na casa espírita, ouve o evangelho de Jesus, toma o passo que a gente está precisando. Aí quando a gente põe o pé da porta do centro para fora, ainda mais quando é de dois assim, tem dois, né? Porque quando é um, a gente sai refletindo. Aí quando é dois, você fala, você viu a palestra? Me fez lembrar fulano. Aí já começa, aí pronto. Fulano tinha tanto que está aqui. Mas o que eu estou
querendo dizer, não basta a gente rezar se a gente não se esforçar e trabalhar para combater. Porque se a gente vem, reza, todos nós temos as nossas dificuldades, a gente vem, já é tão maravilhoso a gente estar aqui na casa, com o propósito de melhorar, mas se a gente sai lá fora e a gente não faz por onde, se a gente não dá o basta para que a gente não tenha esses irmãozinhos que querem nos atrapalhar junto da gente, aí não adianta. Você pode tomar o passo mais poderoso, mas olha aqui, ó, é energia e pensamento. Então vocês vão que sair para lá, nós vamos conversar coisa boa, não vamos atrair espírito para atrapalhar a gente. Viu, gente? Vamos sintonizar com o que é necessário. Para finalizar, eu gosto imensamente dessa frase de Emmanuel. Eu acho que é uma frase que talvez ela dê para todas as palestras, é uma frase que cabe na nossa vida para a gente refletir muito. Ela diz o seguinte: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então, existe uma lei de ação e reação. Cada um de nós que está aqui dentro tem o quê? O livre-arbítrio, a inteligência, sabe da existência de Deus e tem como roteiro o Evangelho de Jesus. Então, que a gente aproveite essa oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados para a gente cada vez mais evoluir, melhorar e que a gente tenha bastante responsabilidade quando o assunto é sexualidade, porque as trevas adoram causar problema para nós nesse aspecto, mas nós sabemos que se nós direcionarmos o nosso livre-arbítrio e o nosso pensamento para aquilo que é importante, valorizando esse momento de troca de energia, a gente vai conseguir alcançar êxito, tá bom? Que Jesus ampare a todos.